Fala pessoal, tudo bem? Estavam com saudade? Seja bem-vindo ao nosso ECLogcast. Meu nome é Emerson Carvalho, CEO da ECLog, e começaremos a nossa terceira temporada. E hoje temos um convidado especial, Daniel Caridade, que cuida do nosso Overseas. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Emerson? Tudo certo? Daniel, vamos falar um pouquinho então da sua trajetória no comércio Certo. exterior, esse mundo louco que a gente Que tem isso. hoje. Vamos lá, conta pra gente. Como que você começou? Como começou a sua trajetória no Comex? Da onde veio o seu primeiro Certo. contato? O que te fez ter esse primeiro contato Com o com o comércio comércio exterior. exterior? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e também apresentar um pouquinho da minha vida. O comércio exterior, para mim, chegou de uma forma muito natural, né? Eu fiz um curso chamado CEAP, que é Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, ali no bairro do Pedreira, onde eu fiz administração por 2 anos e um dos objetivos do projeto ali daquele curso era realmente formar adolescentes, jovens para o mercado de trabalho, e algumas empresas patrocinavam esse curso. Então, os alunos tínhamos algumas experiências de um dia de trabalho, então a gente visitava algumas empresas e etc. E também um dos objetivos desse projeto era que formar os alunos para o mercado de trabalho e, ao finalizar o curso, teria alguma oportunidade em alguma dessas empresas que são patrocinadores. E daí foi onde, em 2019, eu finalizei o curso e abriu a vaga na empresa onde eu trabalhei, na Craft, e aonde eles pediram para o responsável onde fazia a ponte curso, empresa, que precisavam de dois alunos que estavam finalizando o curso para poder, que eles iriam abrir vaga de estagiário lá, e onde me indicaram, eu e mais um amigo meu da mesma sala, e nós fizemos todo o processo seletivo ali, onde conseguiu o emprego lá na Craft, e foi por isso que eu adentrei naturalmente no comércio exterior. Eu não fazia ideia do que era, e aí eu já estou aí já desde 2019 dentro da área. E esse curso profissionalizante, ele era pautado para o Comex ou era administrativo mesmo? Assim? Não, administrativo mesmo. Lá o curso ele tem vamos dizer, 3 áreas, né? Então é administração, que o pessoal chama de SAT, CIT, que é informática, e CRT, que é redes. Então tinha essas três opções ali, e eu optei por fazer administração. Então, como a administração tem um grande amplo de leque de áreas, aí surgiu a oportunidade de fazer essa vaga. Aí eu falei, vamos embora, que era a única que tinha. Aí tô por aqui. Tá, mas antes dessa entrada no comércio exterior, você passou por outras empresas? Foi meu Foi seu meu primeiro mesmo? emprego mesmo, com Nossa, 17 anos. Interessante, bacana. E como é que foi o seu processo dentro da Craft? A gente pode falar aqui, a Craft é até parceiro nosso. E como é que foi o seu processo lá, né? Porque me fala como é que foi o processo, quando você foi, porque a gente usa esse termo, quando você foi picado pela abelhinha Pela abelhinha. do comércio exterior, o que te fez, né, gostar da área, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas acham que é uma área tão fácil assim, mas não é. Ela é bastante dinâmica Sim. e precisa ter bastante conhecimento de Uhum. causa para poder trabalhar nela, né? Conta um pouquinho dessa. Então, conforme eu falei, né? Eu não fazia ideia do que tinha uma pessoa que gerenciava, uma empresa que gerenciava toda essa exportação e importação. Eu sabia, obviamente, que chegavam cargas no Brasil, que a gente também exportava para fora, mas eu não fazia ideia que existia uma empresa específica para fazer todo esse gerenciamento. Então, quando eu entrei lá em 2019, eu meio que fiquei perdido. Falei, nossa, interessante, que eu não fazia ideia que isso era possível, que tinha pessoas para isso. Então, em 2019 eu comecei como estagiário lá. Eu fazia somente relatórios. Eu pegava no Logcomics importações e exportações, para poder fazer análises do pessoal. E aí, conforme com o tempo foi passando, eu comecei a entrar no pricing, especificamente. Pricing aéreo lá é muito dividido.
em questão de organização. Então, tem aéreo, tem price aéreo para exportação, price aéreo para importação, aí o LCL e FCL são também outras áreas. Então, eu comecei a fazer exportação aérea. Então, foi aí desde quando eu saí dessa parte de estagiar ali para poder fazer os relatórios pro pessoal, até cobrir férias de pricings, importação e exportações, e depois até onde eu tomei a nomeação de ser pricing aéreo e exportação, e daí de lá para cá eu consegui ter esse know-how, um pouquinho de conhecimento. Antes de tomar a frente do trabalho realmente, de estar ali, então eu tinha um pouquinho de conhecimento ali durante o dia do pessoal conversando e tudo mais, então eu sempre fui bem atento e bem curioso para saber as coisas. Então, quando eu realmente chegou e falei, você vai fazer isso, eu já tinha um pouco, obviamente, do medo, mas com bastante coragem, então a gente conseguiu prosseguir. Ah, bacana, bacana. E você ficou lá 5 anos, né? Foram 2019, dezembro de 2019 até dezembro de 2024. Isso mesmo. 5 anos, 5 anos. 5 anos. Passou o período de pandemia, Passei período de pandemia, tudinho. Foi um processo árduo, né, para todo mundo, assim, porque tivemos que mudar toda a dinâmica, sim, né, a gente do sabia o que ia trabalho. acontecer, então... Legal, passou um período diferente dentro do comércio Nossa, exterior. e como foi a minha primeira experiência, eu também não fazia ideia do que iria acontecer, né? Sim. Então, foi bastante aprendizado muito grande. Experiência bem legal. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, aí já, todos já sabem, você ficou 5 anos lá e hoje você cuida do nosso overseas aqui. Toda essa experiência que você adquiriu dentro da Craft, o que você trouxe de skills que você usa muito hoje na posição que você assumiu aqui na Esselog? Acho que todo o meu conhecimento do aéreo, eu acho que eu tento sempre trazer para IC. Tento trazer para IC porque, querendo ou não, foram 5 anos de uma coisa que eu fazia ali todo dia. De segunda a sexta eu tava fazendo isso. Então, acho que o conhecimento que eu trago para IC hoje é muito da exportação aérea. Então, quando eu chego com coisa do overseas que os nossos agentes pedem, eu tento fazer rapidamente bate-pronto, porque a gente sabe que, querendo ou não, uma resposta rápida, até mesmo quando a gente vai fazer alguma coisa, pedir para nós mesmos, a gente quer um retorno muito rápido. Então, quando eu tenho uma facilidade, uma personalidade maior, um conhecimento maior daquilo que a gente sabe que a gente sabe fazer bem, então acho que é isso que eu tento trazer para os nossos agentes hoje em dia, que no caso é a exportação aérea. Legal. E você chegou aqui na EC em janeiro, né? Certo, desse ano, 2025. E o que te motivou a aceitar esse desafio aqui na Esselog? Porque, obviamente, a Craft é uma empresa gigantesca. Eu conheço a Craft há muito tempo. Eu estou nessa área há mais de 30 anos e a Craft ou tem essa idade ou tem um pouco mais. Então, eu conheço muito bem como é a indústria Craft. Mas o que te levou a aceitar esse novo desafio? A Esselog é uma empresa, obviamente, menor, já está estruturada, obviamente, no mercado, mas a dinâmica de trabalho é totalmente diferente, né? Até porque nós somos um freight forwarder, né? A Craft também é uma freight forwarder, mas ela tem como foco principal, né, o NVOCC, né, que é o business dele. Mas o que te levou mesmo, assim, a pegar esse desafio aqui dentro da Esselog? Então, Emerson, eu acredito que também pela novas possibilidades, novas oportunidades de portas abertas. Porque, como falei, né? Deixei frisado que eu só fazia lá exportação aérea. E aqui a gente trabalha com todas as áreas, né? Então, eu não sabia mexer no marítimo, hoje eu sei. Um LCL também não sabia fazer. Um FCL também não sabia fazer. Importação eu tinha um pouco de noção, mas também não. E nosso forte aqui hoje é a importação aérea. Então, foi por conta disso, de aprender mais, de saber um leque maior, de novas oportunidades, e também pela forma como vocês me abraçaram e de ter entregado o overseas na minha mão, que também é uma coisa muito interessante de se fazer, que é de tratar, negociar diretamente com os agentes de fora do Brasil para poder atender de melhor para eles. Boa. E como foi o seu processo assim de adaptação, né? Porque são empresas com culturas diferentes, né? Nós aqui temos os nossos processos e procedimentos e eles têm os deles. E como eu tô te fazendo essa pergunta porque como foi o seu primeiro emprego, né? E foi, né, 5 anos é 5 anos, né?
Como é que foi esse impacto? Se você não teve problemas assim dessa mudança de chave, o que agregou para você? Falar sobre isso é um pouco complicado, né? Porque como eu não tinha nenhuma experiência, então eu fui moldado do jeito que a Craft é de trabalhar. Então, mas assim, acho que não tem muito segredo. Obviamente que a gente tem que respeitar o que a empresa está impondo pra gente. Sim. Lá a gente não tinha a opção de usar uniforme, a gente usava roupa normal. Então aqui são exemplos básicos, simples, mas que a Sim, gente mas consegue ser mudança de maleável. cultura. Exatamente. Então isso é um exemplo que eu pensei aqui para poder estar usando. Então acho que é realmente tentar tirar o que eu aprendi lá, que não é o cultural de usar aqui, mas coisas boas que eu aprendi lá, que eu posso implementar aqui, eu acho que dá pra gente seguir. Então já são 7 meses, né? Talvez, são 7 meses que estou tendo um bom convívio, uma boa comunicação com o pessoal. Excelente, excelente. Você saiu de lá, obviamente, como você mesmo falou, você era pricing do departamento de exportação aérea. Aqui hoje você assume uma função totalmente diferente. Não que você não faça, né, o Uhum. pricing aéreo de exportação. Você faz bastante, até por causa do overseas, né? Sim. Hoje você assumiu o departamento de overseas aqui. Obviamente teve um processo, né, de entendimento, como que funciona o overseas aqui. Você já está indo para um segundo estágio, que é de... Você já teve uma pitadinha de como funciona o Uhum. network, né? Porque hoje a Intermodal ela dá essa condição Sim. de você Uhum. Essa experiência, né? trabalhar dentro de um network, dentro da própria Intermodal. Mas talvez os nossos ouvintes aqui não saibam o que é um overseas e como é que funciona. Eu gostaria que você falasse um pouco de como que funciona o overseas, como é que funciona o seu trabalho diariamente, o que você tem feito para otimizar o seu trabalho, para Uhum. adquirir mais experiência. Conta um pouquinho. Bom, o overseas nada mais é que ser o agente de carga do nosso, no caso, do agente de fora, né? Então, quando a gente tem uma exportação para fazer aqui, nós contratamos uma pessoa de fora. Vamos usar um exemplo, a gente fazer uma exportação Guarulhos, Argentina, a gente contata um agente na Argentina para poder fazer todo o trâmite da Argentina para dentro, né? Então, é basicamente o contrário, né? O agente quer ou fazer um DAP, um DDP, então a gente pega daqui do Brasil para dentro e entrega no importador nosso agente, ou então todo o trâmite de retirar a carga do cliente dele aqui, no caso seria o exportador, e enviar para o país dele. Então todo esse trâmite que o Overseas faz. Então a gente tem contato muito usando inglês, por e-mail, ligação também, que nem você falou também sobre o network. Uma experiência muito bacana, onde a gente receber chineses, japoneses, enfim, diversas origens e países aqui na IC. Então, é uma coisa muito bacana que é uma experiência que eu não tive. Então, de estar ali falando inglês, treinando inglês ali na prática realmente, né? Não só na aula, então é bastante legal. Então a Overseas basicamente faz isso. Tem contato com a gente de fora para poder ter essa amizade, essa parceria, para que, com certeza, a gente consiga entregar a carga para eles e também, com a parceria, essa confiabilidade, também entregar as cargas deles para a gente. Tá. E quais têm sido os seus maiores desafios assim, dentro dessa sua função nova, né? Cara, acho que eu sou um Porque pouco receioso para falar o inglês, mas pode concluir. mas porque você aqui, por exemplo, eu entendo que na exportação você falava mais com o cliente daqui, Sim, na origem e tal, exato. então a comunicação era Bem mais melhor. tranquila e tal. Aham. Como você mesmo já comentou, como você fazia só a exportação aérea lá, hoje, quando você fala com o agente internacional, ele não só te pede a exportação aérea, ele te pede nas duas frentes, né? Seja Sim, numa Inter, seja exato. numa Expo, Aham. e também diversos Incoterms, né, Diferentes. diferentes. E o que está sendo desafiador para você
Porque cada momento você está jogando numa ponta. Uma ponta, exatamente. Conta um pouco para nós. Você está gostando desse desafio? O que está... Se está sendo difícil? Eu sempre gostei do desafio, né? Então, sempre, obviamente, o medo sempre acompanhou, mas com muita coragem, a gente sempre vai seguindo. E realmente, conforme você falou, né? Uma hora você tá fazendo uma cotação, uma proposta seja para um cliente aqui ou para um agente de importação, aí muda a chavinha, você tá fazendo um LCL exportação. Então, para mim, como fui moldado de 5 anos, só fazendo uma coisa só, no começo foi bastante tenebroso, vamos dizer. Tipo, eu fiquei meio perdido assim numa hora, porque eu tá fazendo uma coisa, depois da outra, o próximo processo era outra coisa, então eu tinha que parar, entender o que estava pedindo realmente ali e refazer a cotação, pensar bonitinho, porque querendo ou não, qualquer falha a gente sabe que pode causar um grande bola de neve. Mas agora, com o tempo, né, já são 7 meses nisso, então a gente vai com bastante calma, pensando, e agora está se tornando um pouco mais fácil dessa linhagem, de trocar uma importação aérea para um FCL exportação. Então, o começo foi bastante conturbado, conforme eu falei, mas agora as coisas estão caminhando. Então, acho que a grande dificuldade foi assimilar essas coisas, né, de fazer uma arística que eu nunca tinha feito, e depois fazer uma aérea que era uma coisa que eu já sabia fazer. Então, acho que o começo foi essa jogadinha aí. Legal, bacana. O que você acredita que é essencial para o sucesso dessa área, desse departamento que você trabalha hoje? Eu acredito que demandar, acho que o inglês é uma boa parte. Porque, querendo ou não, você fazendo qualquer processo para um cliente seu aqui no Brasil, você tem o processo em si, você já sabe o que fazer. Então, dominar a língua também não é o principal, não é a prioridade. Mas acho que você tem que ter os dois. Você tem que ter o conhecimento de causa. Exato. E a língua para poder se comunicar. Exatamente. Então, acho que o que você falou, o conhecimento da causa ali está tendo, todo mundo tem ali. Então, para que uma pessoa consiga fazer isso, ter uma coragem, ter um sucesso, acho que o domínio da língua universal, que no caso seria o inglês, acho que é bastante bacana. Não precisa ser o avançado, obviamente, né? Mas precisa o intermediário ali já ajuda bastante a se comunicar. O conhecimento da causa a gente vai tendo no dia a dia, obviamente, mas tendo um pouquinho de esforço ali para estudar um pouquinho do inglês, acho que é bastante bacana para você poder incrementar. Então, o fundamental, falando de overseas, é a comunicação. A comunicação, exatamente. A comunicação. Porque, querendo ou não, a causa ali é o dia a dia nosso, que a gente está fazendo, né? Preciso fazer usar um exemplo de um agente, preciso fazer uma aeroexportação. A causa a gente faz isso todo dia. Então, querendo ou não, a gente sabe o que você está fazendo. O problema é só a comunicação com ele, que está falando, sei lá, um russo, um alemão, então é bastante complicado em questão disso. Então, sabendo comunicar com essas pessoas, acho que fica bem mais fácil a parceria. Até pegando o gancho do que você está falando, a comunicação ela é realmente fundamental, principalmente falando no overseas, que entra dentro do network. Obviamente, se você não consegue se comunicar, você não consegue gerar negócio. Exatamente. É por isso que nós vamos sempre para os networks fora do país, para mostrar a cara, para se comunicar. Para se comunicar, né? Exato. Com os agentes, mostrar a nossa credibilidade, mostrar que dentro de todo esse contexto a gente consegue atender a necessidade deles e passar essa tranquilidade para eles, né? Obviamente, daqui para frente você também vai fazer mais isso daí, né? E é legal, é importante que você tenha essa linha de pensamento de que a comunicação ela é fundamental. Sim. Sobre amizade mesmo, assim. Exatamente. Se você tem uma conexão muito bacana com os agentes, a probabilidade de você desenvolver novos negócios e você ter uma via de mão dupla, de você dar a carga e eles te darem seria uma vantagem, grande. Sim, exatamente. É grande. Uma vantagem em cima dos outros. Bacana. E você já está há alguns meses com a gente aqui. O que você enxerga como próximos passos, tanto no departamento estratégico, né, que você trabalha,
para sua trajetória, assim, na IC Log? Nem sei. Conforme você falou que estou pouco tempo com vocês aqui, 7 meses já, mas é um número bastante representativo. Então, eu comecei tendo um pouco de dificuldade, porque ninguém conhecia o Daniel Caridade na IC. Então, para eles terem essa confiabilidade, essa confiança, essa parceria comigo, demandou um pouco de tempo. Então, acho que do mês passado para cá, acho que tomou uma notoriedade maior a IC nos networks. Por conta de realmente pegar para focar nisso, né? Para focar no Overseas. Então, tem crescido um pouco mais a IC nos networks. O pedido de cotações estão sendo bastante elevados do que quando eu entrei em janeiro. Então, acredito que o plano estratégico para a gente, né, é manter mesmo essa comunicação, conforme eu falei. A comunicação para poder, querendo ou não, gerar negócios futuramente, né? Conforme a gente vai mantendo contato, vai fazendo os network, fazendo as reuniões, mandando uns follow-up, querendo ou não, semanalmente, vai criando aquele vínculo, né? Sim, querendo ou não, a gente não conhece o face-to-face, mas quando tiver oportunidade, obviamente, vai ser feito, mas tendo um pouco de atenção para eles, conforme também a gente necessita, acho que é bastante importante para poder fazer o plano estratégico, para poder seguir. E querendo ou não, querendo mais, abranger o crescimento da IC no network. Legal, bacana. E você tem algum sonho especial, assim, dentro do Comex? Assim, para se realizar e tal? Acredito que sonho a gente sempre vai ter, mas acho que hoje em dia, não. Hoje em dia eu tô bem feliz com o que eu tô vivendo. Com essas novas oportunidades, esses novos desafios. Então, eu tento pensar... Obviamente, o sonho era de estar trabalhando, de estar recebendo ali o sustento da minha família, para poder tá suprindo as necessidades e tudo mais. Então, acho que, obviamente, o sonho é quanto mais tempo passar, aí você poder crescer mais junto com o tempo. E isso a gente tô aqui para poder estar ajudando. Mas pensar no hoje. Então a gente vai um passo de cada vez. Um degrau subindo de cada vez para poder, quando chegar daqui uns 10 anos, quem sabe aí você já tá bem maior do que é hoje. E a gente olhar lá para trás e falar assim, rapaz, onde nós estávamos e hoje está aqui, é bastante interessante. Show de bola. E pra gente encerrar, que conselho você daria para quem tá começando no Comex hoje? Cara, corajoso para começar no comércio exterior, é corajoso, tem que ter muita coragem mesmo, muita ousadia, porque é uma loucura, porque querendo ou não, a gente usa uma forma que todo dia a gente aprende uma coisa nova, então ninguém sabe tudo, então todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova dentro do comércio exterior. Então um conselho que eu poderia dar para uma pessoa, por mais que eu seja muito novo de idade, mas tendo já um bom ano dentro da área, acho que seria ser corajoso, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, ter a coragem de saber que eu vou errar hoje, mas amanhã no novo dia eu posso acertar. Então, acho que é ser corajoso o suficiente, ser ousado, manter os pés no chão para poder se caminhar, porque a caminhada não vai ser fácil. Acho que esse seria o fundamental, ser corajoso ali, de saber que ufa, calma, relaxa, vai dar tudo certo. A gente vai resolver, tem tudo para resolver. A gente só não dá jeito pra morte. O resto a gente consegue dar jeito pra tudo. Então acho que isso seria mesmo, ser corajoso o suficiente para poder encarar as bombardeadas que o comércio exterior da gente. Desafios, né? Exatamente. Show de bola. Daniel, queria agradecer demais. Nada, eu que agradeço pela oportunidade você aí. Conosco aí um pouquinho da sua experiência profissional, tá um pouquinho da sua vida. Legal. E pessoal, muito obrigado aí por nos assistir. Acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram, até Facebook a gente tem ainda. Valeu, até a próxima.